Momento de sintonia. Nós estamos vivendo o ápice da transição planetária, o ponto mais crítico das tensões, as doenças proliferam, as tragédias naturais, coletivas, mortes, exatamente como previsto por diversos profetas, por calendário maia, por Jesus Cristo. E nós estamos aqui estudando exatamente as profecias de Jesus, o sermão profético de Jesus. E dentro desse sermão, hoje nós vamos tratar daquilo que é mais importante, aquele ponto sobre o qual nós realmente precisamos nos deter, já que nós nada podemos fazer com relação aos fenômenos naturais, pouco podemos fazer com relação às doenças, só nós podemos mudar a nossa atitude na crise. Vamos pensar sobre isso? O que Jesus nos orienta? O que Jesus nos sugere para o fim dos tempos? Mateus 24, versículo 16, o Mestre nos diz simplesmente assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os montes do Evangelho, o Monte Tabor, o Monte das Oliveiras, o Monte do Sermão do Monte. Foi nos montes que a revelação se fez. O Monte Sinai para Moisés, foi do monte que a própria Jerusalém foi contemplada depois de 40 anos de deserto, 400 anos de escravidão. O monte, o que o monte representa, o que o monte simboliza, por que nós devemos fugir para os montes no momento da crise, no momento da transição. Não é difícil perceber que viver é decidir. Viver bem é bem decidir. Mas boas decisões não são apenas aquelas que funcionam no ponto de vista imediato, objetivo, material. Uma pessoa pode limpar corretamente uma roupa, lavar corretamente, colocando as doses exatas dos produtos, a intensidade dos esforços, programar as máquinas, mas mesmo assim a roupa não proteger. Nós podemos fazer uma comida com ingredientes exatos, seguindo a receita, os procedimentos, as atitudes, e mesmo assim essa comida não alimentar. Podemos assim também fazer com edifícios e pontes. Também podem ser feitos corretamente de acordo com o protocolo, mas mesmo assim não dar a sensação de união, de proteção que essas obras foram feitas para dar. E assim isso serve para todas as outras nossas decisões. As maiores, as menores, as mais importantes aos olhos do mundo, as menos importantes. Todas as nossas boas decisões não dependem apenas do que nós imaginamos que dependam, que são os recursos, o saber fazer, as atitudes, os protocolos, os procedimentos. Não. Uma comida feita com poucos ingredientes
e com uma atitude diferente, vai se tornar embebida de um carinho muito grande. Que dizer da água? A água com açúcar dada pelas mães para diversas situações não curava? Não está provado pela ciência, através do efeito placebo, que quando as pessoas acreditam que uma drágea contém medicamento, ela cura. Pesquise, procure. Efeito placebo é uma palavra tão diferente, placebo, que você vai encontrar imediatamente. O fato é que uma grande quantidade de pessoas a quem foi administrado medicamento e a outra comunidade, a outro grupo de controle que foi administrado farinha, sob a mesma forma de medicamento, eles tiveram índices muito parecidos de melhora e de cura. A mente, a nossa atitude determina o que acontece à nossa volta. O que acontece à nossa volta, o que toca à volta de um rádio. As músicas, as notícias. No momento que um rádio hipotético, um rádio fabuloso, de uma fábula mesmo, se fosse dada vida e ele começasse a pensar e ele se vangloriasse da música, dos conhecimentos que ele tem, dos fatos que ele controla, ele poderia, nessa autoexaltação, deixar de reabastecer suas baterias, deixar de apertar corretamente, manusear corretamente os seus botões. E não é assim que nós nos sentimos envolvidos em músicas ruins, em notícias desagradáveis, em falta de energia? Assim como o rádio, quando nós nos conectarmos à fonte, quando nós aprendermos a bem sintonizar, nós criaremos à nossa volta um outro ambiente, um ambiente de músicas boas, de boas notícias fomentadas por nós, pela nossa atitude. É claro que não temos um poder milagroso de mudar tudo à nossa volta ainda, mas é claro que tudo sendo do jeito que é, nós podemos mudar tudo, apenas cultivando uma outra atitude e dessa atitude fazendo um ponto de vista e desse ponto de vista finalmente enxergando as curas, os aprendizados que estão por trás de todos os fatos que antes nós apenas pensávamos agradáveis ou desagradáveis. Nesse momento de crise, o que nós mais precisamos fazer é expandir o nosso ponto de vista, cultivar uma nova atitude, bem sintonizar. Na síntese maravilhosa de Jesus, buscar antes o reino dos céus, na certeza de que assim sendo, tudo mais nos será acrescentado. Boas lições, boas curas, boas crises para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.